Hoje é o dia mais feliz da minha vida e agradeço a oportunidade que a gente tem de viver todos os dias, né? Sempre se melhorando. Às vezes a gente erra e a gente erra bastante, mas a gente sempre tem um novo dia para tentar se melhorar, né? E agradecemos por isso. Visitas espíritas, né? Espirituais entre pessoas vivas. Pergunta: do princípio da emancipação da alma, lembra? O corpo, né? Ele tá dormindo e a nossa alma sai do corpo. Durante o sono parece resultar que temos uma dupla ou simultânea existência, né? Duas vidas. A do corpo e a do espírito. Isso é exato? A resposta é: no estado da emancipação, a vida do corpo cede lugar à vida da alma. Mas não são, propriamente dito falando, duas existências. São duas faces da mesma existência, né? Não é dupla, tu não tem duas personalidades, né? Mas claro que fora do corpo, né? A gente adquire muito mais lucidez do que no corpo. Duas pessoas que se conhecem podem visitar durante o sono? Resposta é sim. E muitas vezes creem que não conhecem, né? Imagina. E se reúnem e conversam. Pessoas que a gente não conhece no nosso corpo, mas durante o sono conversa. Podem, sem disso, suspeitar, né, que tem uma amizade em outro país. O fato de ir ver durante o sono os amigos e parentes conhecidos, as pessoas que vos podem ser úteis, é tão frequente que fazeis quase todas as noites. Aí você imagina, às vezes você tem contato com o seu anjo da guarda, ou às vezes com algum, poderia dizer, algum familiar, não dessa vida, mas de outra vida, e você nem sabe, nunca, nem imagina, né? Aqui, o homem pode provocar as visitas espíritas pela sua força de vontade? Pode ele, por exemplo, dizer ao dormir, né, nessa noite vou me encontrar com fulano de tal, né? E essa coisa acontecer? A resposta é: eis o que se passa. O homem, adormecendo, seu espírito desperta. E o que ele resolveu? O espírito, né? Frequentemente está bem longe de seguir aquilo que ele no corpo ele quis, né? Porque a vida do homem interessa pouco a vida do espírito, quando este está desprendido da matéria. Isto se aplica aos homens já muito elevados, né? Os outros passam de outra forma a sua existência espiritual, entregando-se a paixões ou permanecendo na atividade. Pode-se, né, acontecer o segundo motivo pelos quais se propôs. O espírito vá visitar as pessoas que deseja, mas a sua vontade na vigília não interfere muito nisso. Então ele faz dois parâmetros. Os espíritos mais evoluídos, né, que são mais desprendidos assim da matéria, que eles é como se eles já fossem um espírito, né? Eles estão sempre pensando no bem, sempre tentando melhorar, sempre vendo as dificuldades, porque o espírito ele vê dessa forma. Ele vê, não, bah, tô com aquele problema, mas esse problema, ele vai me trazer tal tipo de evolução. Eu vou sair uma pessoa melhor. A pessoa ela já vive no corpo como se fosse um espírito mais evoluído, buscando entender, né? Então, quando ela dorme, ela consegue visitar tais parentes específicos que ela quer, aquela pessoa. Embora, né, às vezes, muitas vezes ela não se recorde disso. E no outro dia tem uma vaga lembrança, assim, de um sonho. Aí ele fala que tem a outra parte, né? Que talvez seja a maioria. Que é o pessoal que fica ligado às sensações, né? Ou então ficar ligado ao corpo. Que às vezes a gente sabe que às vezes a gente pensa uma coisa no dia, a gente passa o dia todo pensando naquilo. Quando você dormir, fato que você vai sonhar com aquilo, porque na sua mente saturou tanto, 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 que você vai ao encontro daquilo, por causa que, né, o espírito ele tem mais mobilidade. Então vou dar um exemplo. Às vezes se eu sou louco por comer doce, vou dar um exemplo. Mas tipo assim, não é louco assim de, eu gosto. Não, tô assim, muito, muito. Ou então, isso geralmente acontece com bebidas alcoólicas. As pessoas bebem, 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 até cair assim, né? Ou então poderia, né, ou qualquer outro exemplo, como eu disse dos doces, né, embora não seja tão comum, mas digamos, a pessoa gosta de brigar, gosta de brigar o dia todo, discute com todo mundo, né, quando ela dorme, ela vai atrás daquilo, entendeu? Às vezes ela vai para um lugar não tão bom, né, que é óbvio, dependendo das inclinações, se tu quer ajudar o próximo, certamente tu vai para um lugar, né, onde vai ter pessoas que querem ajudar também, mas aí se tu só pensa em coisas terrenas, tu vai para aqueles espíritos que também estão ligados àquilo. Então, como eu dou um exemplo, às vezes a pessoa também, ela até não faz aquilo no corpo, né? Mas ela no íntimo dela ela deseja tanto aquilo, né? Que quando ela dorme, ela fatalmente ela vai se deslocar lá. Por isso que o espiritismo ele é, opa, o cachorro se deitou aqui.
O espiritismo ele é muito interessante, mas ao mesmo tempo é uma religião que não é fácil para todas as pessoas. Porque às vezes a gente pensa, né? Bah, não. Aquela religião lá te limita, não deixa tu fazer isso, não deixa fazer aquilo. Né? E o espiritismo, né? Tipo, ele te liberta, né? Ele não diz o que tu deve fazer ou o que não deve, né? Ele não diz assim, não, você não pode beber a bebida de álcool, né? Embora eu não bebo. Mas ele diz assim, ah, não, tem o livre-arbítrio, entendeu? Tudo moderadamente, não tem problema. A opinião do espiritismo é essa, tu tem a tua consequência, né? Mas ele deixa pra ti, ele larga pra nós, né, essa responsabilidade. Então, às vezes a gente pensa uma outra religião, não, eu não bebo, eu não fumo, eu dou o dinheiro lá pra igreja e tal, vou pro céu, né? Seria mais simples. O espiritismo não, ele não te manda fazer nada, mas ele te deixa livre, assim, ó. Ó, teu pensamento é o teu mestre, que é muito, muito mais difícil, porque às vezes você não faz uma coisa, mas, né, o teu pensamento está naquilo, né? Poderia falar, eu já vi algum, dar um exemplo, o Saulo, aquele Saulo Caldeirão, né? Espiritualista, ele conta que tinha uma moça lá, que ela era evangélica e ela fez voto de castidade, né? Não, até casar, não ia ter relações sexuais com ninguém. E aí, mas diz que a hora que ela dormia assim, né? Tchê, era um horror, assim. Ela se avançava em tudo que era homem, era uma loucura, assim. Na noite era só sacanagem que ela fazia, assim, usando essa palavra. E aí ele tenta conversar com ela, né? E fala assim, não, quem sabe, né? No corpo, né? Ele fala assim, quem sabe tu não, né? Tu não quebra essa questão, porque Deus, né? Se Deus nos propiciou o sexo, não é pra ser um tabu, nem pra... Não é pra usar, tipo, desordenadamente, mas é pra moderadamente, sei lá. E ela, não, você é do demônio, não sei o que, eu sou de Deus, não sei o que. Mas aí você vê, a mente dela tava muito... Ela, exteriormente, ela não fazia nenhum ato. Mas durante, né, o sono, e a mente dela tinha muito daquilo, entendeu? E é isso que o espiritismo e outras vertentes espiritualistas falam sobre a moderação, né? O que é melhor? Vou dar um exemplo. Você fazer, no caso, que nem ela, se ela tivesse um namorado, ela ter uma relação sexual com ele, sei lá, uma vez por semana, sei lá, ou então ela não ter nunca mais, ela viver o dia dela na função disso. Passar o dia inteiro, acordar pensando nisso, passar a tarde pensando nisso, passar a noite, né? Ou então poderia até dizer, pessoal de outros problemas, poderia falar. A pessoa às vezes que fuma cigarro, às vezes, vou dar um exemplo. Que às vezes a pessoa tem aquele vício, mas ela consegue nos outros momentos ser uma pessoa boa e tá pensando no próximo, né? E tá ali ajudando e tá sempre envolvido e tá sempre ajudando algum parente, sempre tentando ajudar, sempre estudando, né? E ela tem aquele pequeno detalhe que ela fuma, né? Que aí ela tem a consequência dela, ela vai ter a consequência. Mas aí é o que eu digo, às vezes quando vê a pessoa fica lá, né, ela passa o dia todo, não posso fumar, não fumo, não fumo, mas aí ao mesmo tempo ela não faz nada por ninguém, né? Passa o dia todo naquilo ali, não ajuda o próximo, ou então fica renegado, xinga todo mundo assim, quem chegar perto. Então, né, é uma questão, questão de ponderar, né? Que é sempre que o pessoal fala às vezes da pessoa que ela deixa de comer carne, é um ato nobre. Mas antes de tudo, nunca pode esquecer de tratar bem as pessoas. Porque aí você come carne durante 20 anos. Aí para de comer carne e aí passa a odiar todos que comem carne, né? Você xinga todos os outros que comem carne, xinga assim, entendeu? Você... Até que ponto adianta isso, entendeu? É tudo a linha do meio, o caminho do meio. Ser ponderado, né? Ser ponderado e não ser extremista, né? Porque isso reflete. Onde a gente sai durante o nosso sono, para onde a gente vai, é fatalmente onde a gente vai quando depois que morrer. Se você é ligado ali a zonas, né, de pessoas invejosas, ou que gostam de fazer maldade, gostam de se vingar, você vai, quando morrer, você vai para aquele lado. Você é ligado a pessoas que tem pensamento em alto astral, gostam de ajudar o próximo, né? Você vai, quando você vai morrer, é certo que você vai para um lugar bom, entendeu? Não é uma coisa tipo assim, não passei a vida toda indo, né, pro plano espiritual, ajudando o próximo, e chega no final eu cometi um erro lá grave e vou ficar no inferno, né? No inferno. Não é assim, né? É a média das suas ações, né? Onde você tá ligado, você vai, né? Porque você vai ter afinidade. A gente vê os livros, as pessoas às vezes elas estão ali
Os bons espíritos, eles estão ali tentando salvar a pessoa, tentando ajudar, e eles não querem. Não sei o que. Não quero ajuda, porque eu gosto daqui, tô bem aqui. Ou às vezes outros estão sofrendo, mas eles não conseguem nem enxergar os espíritos mais evoluídos, porque eles estão assim, muitas vezes o sofrimento nem é tão grande, mas né, o ego deles, assim, meu maior sofrimento, assim, aquela pessoa baixo astral, ela não consegue ver os outros espíritos que estão no astral maior, né? Estão numa evolução, assim, não diria, não é eles são mais evoluídos, mas naquele momento eles estão conectados, né, a energias boas, estão, né, tranquilos, serenos, e aquela pessoa tá perturbada, assim, né, só pensa nela, ela não vai conseguir nem ser ajudada. Porque como ela só pensa nela, ela só vai enxergar ela mesma, né? E é isso. Um grande abraço, fiquem com Deus.